Fala galera, eu sou Yuri Costa e esse é o Ponte do Reino, criando pontes entre os filmes e as animações com os valores do Reino de Deus. E geralmente eu crio pontes com filmes que eu gosto, ou que pelo menos eu gosto da lição, né, da moral do filme. Mas dessa vez eu queria criar pontes com 3 filmes que muita gente já me recomendou e que na verdade quando eu assisti não me desceu muito bem. Mas eu sinto que Deus tem algo para compartilhar com você, assim como Ele compartilhou comigo nesses filmes. Eles são Silêncio, de 2016, Nefálios, de 2023 e The Sunset Limited, de 2011. Tá curioso? Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho e bora criar algumas pontes com esses 3 filmes. Silêncio é um filme que eu vi vários anos atrás, mas eu não me esqueço da sensação que eu tive no final dele, porque eu fiquei tão perturbado que eu ajoelhei no chão em oração assim que começaram a subir os créditos. No filme, um jovem padre ele vai clandestinamente para o Japão para evangelizar. E quando ele chega lá, ele também está em busca do seu antigo mestre, que tinha ido para lá fazer a mesma coisa já tinha algum tempo e não estava dando notícias mais. Lá ele encontra um grupo de japoneses que tinha se convertido, mas ele também encontra com o seu antigo mestre e percebe que ele havia perdido a sua fé. Eu não vou ficar entrando em muitos detalhes da história do filme não, porque eu acho que não vale a pena, mas eu preciso citar 2 cenas. A primeira é que quando eles capturam esse padre, eles torturam ele para que ele negue a Deus e ele resiste, ele não faz isso a princípio, mas aí eles começam a torturar outras pessoas na frente dele para que ele faça isso. E aí nessa cena ele ouve uma voz, como se Deus estivesse falando com ele, aprovando, dizendo, afirmando ali que ele devia sim negar a Deus na frente deles para salvar aquelas vidas. Pode se aproximar. Está tudo bem. Pise em mim. Eu compreendo a sua dor. Afinal, Deus é bom, né? Ele, para salvar a vida de alguém, permite qualquer coisa, inclusive negá-lo. O que tem você falar que você nega a Deus, que você nega a sua fé, se for por um bom motivo, se for para salvar pessoas? Então aqui vai meu alerta número 1, né? A minha primeira ponte. Deus não é assim, certo? Porque Deus não se contradiz e na palavra dele diz que se nós o negarmos, ele também nos negará. Ah, mas Deus é bom, ele estava impedindo aquelas pessoas de sofrerem, ele estava sendo justo. Não, a justiça de Deus é feita em Jesus, que por sinal sofreu muito mais do que qualquer um de nós, e ao qual nós, como discípulos dele, imitamos. Portanto, sofrer pelo reino de Deus faz parte de você ser um seguidor de Jesus. Enfim, essa cena por si só, ela já é extremamente perturbadora para mim, mas o fim do filme consegue ser no mínimo tão ruim quanto. Acontece que depois de negar Jesus ali, os japoneses do governo não ficam satisfeitos e eles meio que obrigam ele a sustentar isso, negando todos os dias de forma oficial e escrita, certo? E ainda ajudando eles, trabalhando, verificando toda a mercadoria que era importada para o país para ver se não tinha nenhuma Bíblia ou qualquer menção à religião cristã entrando no país deles. Os 2 padres eram solicitados a examinar esses objetos e verificar os seus usos. Eu mesmo, às vezes, pude os observar fazendo isso. Nada com imagens da cruz, santos ou rosários podia passar. Em outras palavras, ele passa a vida inteira dele trabalhando contra o reino de Deus, mas aí quando ele já está velhinho e ele morre e mostra lá o corpo dele sendo cremado, a gente descobre que não, ele nunca perdeu a fé. Porque olha só, ele mantinha escondido com ele um crucifixo. Ah, que bonitinho. Não, isso não tem nada a ver com ter fé. Guardar um objeto religioso só significa que você é supersticioso.
Mas não que você tem fé. Fé significa que você crê a ponto de você obedecer. E a vida desse cara, a vida toda que ele passou ali no Japão depois disso, reflete tudo, menos que ele tinha fé em Deus. Reflete, inclusive, a postura de muita gente da nossa sociedade que também diz que crê em Deus, que tem fé, só que vive a vida completamente independente das ordens, dos mandamentos de Deus. Vive a vida deles do jeito que eles bem entendem. Deus não tem nada a ver com isso. E isso demonstra a mesma coisa, que essas pessoas elas são, no máximo, religiosas ou supersticiosas, mas não que elas tenham fé. O que mais me incomoda nesse filme é que ele mostra esses conceitos como se eles fossem coisas positivas. São falácias, sofismas, mentiras com aparência de verdade, morte com aparência de piedade. Enfim, não se deixe enganar, tá? O discurso desse filme é uma grande blasfêmia e você faz bem em fazer tudo contrário do que esse filme aqui ensina. Mas quanto a isso, de fato, apenas Deus pode responder. O segundo filme dessa lista é até que bem recente, né? Nefários. Ele me foi recomendado também por muitas pessoas. A princípio eu fiquei com o pé atrás porque me parecia um filme de terror. Depois de muita insistência eu acabei assistindo. E de fato ele não é um filme de terror, mas você é exposto por mais de 1 hora ouvindo um demônio falando com um psicólogo. Então assim, eu não acho que seja a melhor forma de você gastar mais de 1 hora da sua vida, né? Escutando a voz do demônio. No filme, um homem ele tá sendo sentenciado à morte, ele tá esperando assim os últimos momentos para ir para a cadeira elétrica, e aí ele tem esse contato com esse psicólogo que vai lá para verificar se o cara realmente é culpado, né? Na maldade, ele fez os crimes que ele fez, ou se ele tinha algum transtorno psicológico. E aí, quando ele tá nessa conversa com o cara, ele ouve dele, porque ele tá possesso, que ele é um demônio. E no fim das contas, o psicólogo não acredita muito a princípio, mas o demônio consegue tudo que ele quer. Ele mata o cara que ele queria matar, ele se apossa do corpo do psicólogo, pelo menos por um breve momento ali, e ele consegue fazer as palavras dele ali serem amplamente divulgadas através de um livro que esse psicólogo acaba escrevendo. Só que aqui é que tá o detalhe. Todo mundo que me recomendou esse filme falava alguma coisa parecida com isso, assim, ó. Não, você tem que ver, porque mostra bem como que o diabo age. Mostra bem, assim, pra você abrir os seus olhos, sabe? Pra você não cair na lábia dele. E ainda assim, o mesmo demônio que te destrói escreveu um livro. E você tá aqui. E você quer publicar o livro. Sim. Bom, não, ele queria que o livro fosse escrito como um convite para seguir o mestre dele nas trevas, mas eu reescrevi como um aviso. No fim das contas, no fim desse filme, o protagonista divulga o livro que o demônio queria que ele divulgasse. Mas ele fala assim, não, mas eu tô fazendo isso como um alerta, para abrir os olhos das pessoas, para as pessoas verem e irem contra aquilo que o demônio queria. Só que o filme termina com o demônio se encontrando no corpo de um outro ser qualquer ali, né, de um mendigo na rua, se encontrando de novo com esse psicólogo, feliz da vida com o resultado. Olha, se você ainda não entendeu, eu vou te explicar. Pro demônio, não faz muita diferença se você tá falando bem ou se você tá falando mal. Importa que você esteja falando dele. Que você esteja divulgando as palavras dele, que mais pessoas estejam sendo expostas à voz dele, ao que ele tem para dizer. O protagonista, sob uma boa intenção, ele está fazendo exatamente o que o diabo quer quando ele divulga aquele livro. Mas nós estamos fazendo exatamente a mesma coisa quando a gente divulga esse filme para as outras pessoas, percebe? Você não percebe que quando a gente faz isso, a gente está sob a mesmíssima boa intenção, mesmo pretexto, divulgando para as pessoas, né, dizendo para elas que é para elas abrirem os olhos, para elas verem, para elas fugirem
mas a gente está expondo elas à voz do demônio por mais de 1 hora. A moral do filme é justamente a astúcia do capiroto de conseguir o que ele quer, mas as pessoas não percebem que isso se estende para além da história do filme, quando elas divulgam o filme para as outras pessoas. A Bíblia em nenhum momento te incentiva a conhecer mais sobre o diabo, a saber mais sobre as estratégias dele para conseguir lidar contra elas. Não, pelo contrário, ela diz que a gente deve gastar o máximo do nosso tempo buscando conhecer a Deus, se relacionar com Ele, e Ele vai proteger a nossa mente, o nosso coração, de qualquer artimanha que o inimigo tente contra nós. Olá, James. Senti minha falta? Por fim, alguns dias atrás eu assisti The Sunset Limited, que é basicamente 1h30 de diálogo, porque o filme todo se passa ali dentro de uma pequena kitnet, só com o Samuel Jackson, que interpreta ali um pastor cristão, e o Tommy Lee Jones, que interpreta um professor, e os dois ficam ali conversando 1h30 de filme. Na história, esses dois caras estão nessa kitnet porque ela é o lugar onde esse pastor mora, e ele salvou a vida desse professor de atentar contra a vida dele mesmo na linha do trem. E ele leva esse cara então para dentro da casa dele ali, e ele passa essa 1h30 de filme tentando convencer ele a não fazer isso. O problema é que, no fim das contas, apesar de todo o esforço do pastor, ele não consegue convencer o professor, e termina com o professor fazendo todo um discurso sobre como a vida é sem sentido e como ele encontrar esse sentido acabando com a vida. O pastor acaba não sabendo mais o que dizer, e o cara sai da casa dele, né, você sabe, vai. E aí o filme termina com o pastor ainda reclamando com Deus, dizendo que ele não deu as palavras certas pra ele e convenceu o cara. Don't you want to be happy? Happy? What? You got something against being happy? Happy? What? Like there ain't no such thing? Not for nobody? No. Sabe qual que é o meu problema aqui? É que nós somos muito alimentados por essa ideia, inclusive dentro das igrejas muitas vezes, por essa ideia de que você precisa convencer as pessoas a entregar a vida delas para Jesus, que você precisa convencê-las no argumento. Afinal, o cara era um professor, era um cara intelectualmente de alto nível, não é? Então a melhor forma, o melhor caminho é esse caminho da razão, da lógica, dos argumentos, não é mesmo? Não, não é. As pessoas não precisam se convencer, certo? Nem aquelas que são mais inteligentes, mais intelectuais. Elas precisam se converter, coisa que só o Espírito Santo pode fazer por elas, e que da nossa parte cabe pregar para elas o Evangelho, certo? Não um bom argumento lógico, caminhos ali de racionalidade. Não, o Evangelho, aquele que a Bíblia diz que é loucura para os que não creem. Só que o Evangelho não é pregado pelo pastor no filme, e muitas vezes também não é pregado por nós, pelo mesmíssimo motivo, porque a gente acha que a gente precisa convencer as pessoas com argumentos. Afinal, o que adianta falar de Jesus, de cruz, de pecado, de inferno, de ressurreição para um ateu? Isso não vai adiantar nada, certo? Errado. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você não consegue fazer uma pessoa crer, mas como que a pessoa vai crer se ela não ouviu o Evangelho? É por isso que a Bíblia também diz: como ouvirão se não houver quem pregue? Então, meu amigo, prega o Evangelho, certo? Prega o Evangelho, tanto para o mendigo na rua, quanto para o professor universitário. Todo mundo precisa ouvir exatamente a mesma coisa. Que há um Deus bom, que nos criou para nos relacionarmos com Ele, mas que na nossa rebeldia nós nos separamos dele, o que a gente chama de pecado, e que nos leva ao caminho da morte, que não é uma solução para os problemas da vida,
mas muito pelo contrário, é o que te leva para uma eternidade de sofrimento num lugar chamado de inferno. Mas Deus, no seu infinito amor, não querendo esse fim horrível pra gente, ele se encarna num ser humano chamado Jesus Cristo, ele assume todo o peso do pecado da humanidade nos seus ombros, ele paga por essa nossa separação, essa nossa dívida que a gente tinha para com Deus, morrendo numa cruz, e ele ressuscita ao terceiro dia, abrindo de novo esse caminho, então, essa ponte entre nós e o Pai, para que a gente possa voltar a se relacionar com Ele. Todo aquele que crê nisso, nessas palavras, que acredita nisso que eu estou dizendo, tem as suas dívidas quitadas diante de Deus e pode voltar, então, a ter esse relacionamento com Ele. Agora, cabe a cada um de nós que ouviu essas palavras tomar essa decisão. A gente não pode escolher pelas outras pessoas, mas a gente precisa dar para as pessoas a opção delas escolherem, entende? A gente não vai convencê-las de nada, mas a gente precisa oferecer para elas a oportunidade delas se converterem. Em resumo, a minha última ponte aqui é que você não precisa de argumentos melhores, certo? Você não precisa de uma retórica melhor. Você precisa pregar o evangelho da forma mais clara, mais direta, mais objetiva possível que você conseguir, sem esconder nada, certo? Se você fizer isso, você vai estar fazendo a obra de um evangelista. I don't believe in angels. What is it you believe in? I believe in the Sunset Limited. E essas foram então as minhas pontes de alerta com esses 3 filmes. Eu acho que você reparou que tem uma certa semelhança e algo em comum entre os 3 filmes, né? Todos eles abordam diretamente, claramente, temas cristãos. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é porque o tema do filme é cristão que significa que o que está sendo pregado pelo filme, o que está sendo ensinado, né, defendido ali no filme, seja algo positivo. Então fique muito atento à voz de Deus, certo? Tenha discernimento para você entender o que é que aquele filme está dizendo e o que Deus fala a respeito daqueles assuntos. Senão, você vai acabar sendo enganado ali por vãs filosofias. Eu também quero terminar dizendo que quem sou eu para te proibir de ver alguma coisa, certo? Então, se você quiser assistir os filmes, ok, uma escolha é sua. Mas eu, pessoalmente, não aconselho, certo? Eu acho que não vale a pena você... Eu não recomendo você assistir nenhum desses 3 filmes. Acho que se você está curioso sobre eles, basta aqui o que eu falei nesse vídeo e é o suficiente. No mais, siga o Ponte do Reino nas redes sociais, compartilhe esse vídeo, talvez outros também, né, menos tensos, menos, né, sei lá, perturbadores do que esse vídeo aqui, mas compartilhe ele e o canal, certo? Com seus amigos, com seus familiares e, claro, bora criar pontes, porque Deus também fala com a gente através dos filmes e das animações.